está no ar o Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos um dos grandes artistas plásticos da história de Porto Alegre. Paulo Porcela é também o homenageado da 21ª edição do Salão de Artes Plásticas aqui da Câmara Municipal. Paulo, bem-vindo ao programa Trajetórias. Obrigada pela presença aqui. Eu fico agradecido pela homenagem e a valorização assim do nosso trabalho, né? Que isso é uma coisa que realmente merece todo o elogio. Pois é, justamente por isso que eu queria começar a nossa conversa. Aos 80 anos, mais de 50 anos de arte, de ensino da arte também. O que significa para o senhor essa homenagem específica da Câmara Municipal como artista homenageado do Salão de Artes Plásticas? Olha, em primeiro lugar, assim, aquela satisfação de ter um reconhecimento profissional, né, de todo um trabalho realizado ao longo da vida, né. Claro que ele foi feito não com essa expectativa de que isso, né, era uma promessa, mas acontece pelo resultado do trabalho da gente, né. Então isso é uma coisa que gratifica muito, né, porque além do aplauso e do oba-oba comum, né, é na verdade uma coisa que vai se eternizar e entrar para a história cultural do nosso estado, do nosso município, do nosso país, né? E de muitas maneiras o senhor já fez história nas artes plásticas aqui em Porto Alegre, né? É sim, porque a gente, através da arte, tu te compromete a uma renovação sistemática pela obra que envolve também o teu universo emocional, né, imaginário e de relacionamento também com as pessoas, né? Então é uma coisa muito, realmente não é uma aventura, é um trabalho permanente. Valioso. Agora, Paulo, o senhor é conhecido como um dos artistas que introduziu a tinta acrílica aqui no Rio Grande do Sul. Sim. A sua obra tem muitas, não só pintura, mas também aquarela, cerâmica, murais. Murais, muito, né, que é uma coisa que eu admiro muito, que é uma obra que realmente exige muito de ti, de criatividade e de respeito também a um universo público que vai ficar observando, né? Então é um código de relacionamento do imaginário que é realmente muito importante. E a sua obra é muito vasta, muito extensa, o senhor começou cedo. Quero voltar à infância pra gente. Faz Desde tempo, pequenininho. mas eu quero voltar, exatamente. Quando é que o senhor se descobriu artista? Porque os relatos que a gente tem é que desde pequeno o senhor desenhava, pintava, fazia parte já do seu cotidiano. Mas tudo aquilo era dentro de um universo assim, quase que recreativo, assim, né, vai brincar, um brinquedo assim. Mas de repente aquilo foi um sinal, foram raízes, na verdade, de algo que intimamente existia, que era a arte como um universo assim de comunicação universal. Não que houvesse já esse conceito, mas ele foi se construindo na medida que a gente foi produzindo e foi ampliando e foi aprofundando, e aí a responsabilidade também foi crescendo e exigiu muito mais qualidade. Então realmente é uma coisa importantíssima, né, que a gente nem sabe como agradecer, enfim. O talento que veio. Tem que mostrar o talento que herdou, que veio. Exato. Agora, o senhor chegou em Porto Alegre com 18 anos, bem jovem, vindo do interior. O senhor nasceu em Passo Fundo, mas morou também em outras cidades? Sim, meu pai era militar, então tinha uma trajetória muito da brigada, assim, né? Então, o interior fez parte da minha formação inicial, né?
E nesse momento que o senhor chega à capital para terminar o científico, já tem a decisão tomada de que vai prestar vestibular para... Olha, a coisa era muito íntima, assim, tanto que quando eu terminei o científico, que aí era o processo de uma universidade, eu fui para o Belas Artes. Aí foi para muitos foi um escândalo, mas para mim foi uma coisa assim, decidida com confiança e coragem, se a coisa tivesse plasmado assim intimamente, né? Nunca foi fácil ser artista? Não, não, porque a arte ela exige de ti uma permanente renovação, busca e credenciamento assim com o teu universo que te circunda e o teu mundo interior, né? É um código, a arte é um código do belo, né? Num sentido assim metafórico, né? Mas de conteúdo assim que está inserido no ser humano, na sociedade, na política, enfim, na religião. Transcende as fronteiras. Ela não tem limites, né, a arte. E com essa mente já de artista, aos 18 anos, quais são as principais lembranças que o senhor tem da Porto Alegre daquela época, dos anos 50, que ele acolheu, né? Olha, na verdade, a lembrança foram assim dos que se relacionavam comigo, né, que participavam da aventura, né, e do desafio que a arte te impõe no caráter assim de código de informação, de comunicação e de identidade cultural. Né? Ela não é uma coisa flutuante e sem fundamento. Então a arte realmente é uma coisa séria. Uma das pessoas da sua convivência foi Clébio Soria, que inclusive dá nome a uma das galerias aqui da Câmara Municipal. Foi um artista muito importante. Foi. Qual é a lembrança desse cenário artístico da época? Olha, com ele assim, foi um grande participante, um colega, conviveu, participou dessa busca, né? Foi como é que eu diria assim, foi um sócio, um sócio, um parceiro, um amigo e também não diria assim um adversário, mas um antagônico que propiciou a criatividade com outros códigos, outras linguagens. Então, culturalmente, isso é fundamental. E desafiava a expandir claro. a obra. Que bacana. Porque a arte, ela não é uma coisa assim que se constrói e ela fica ali embutida, assim, não. A arte é exatamente para se ampliar, para discutir, para educar, né? E para preservar um determinado período cultural, né? Pois é, nas décadas seguintes a essa sua formação inicial em artes, esse contato inicial com os artistas da cidade, o senhor participou de muitos ateliês, tinha o seu próprio, mas participou de muitas experiências. Muitas. Como é que o senhor compara? O senhor hoje ainda tem contato com artistas novos e antigos da cidade. Como é que o senhor compara essa cena artística? Havia uma efervescência na época, ao que me parece? Não, é bem distinto. Porque agora é uma coisa muito íntima. Já assim como você construiu, né? Construiu a tua residência e tu está morando nela. Né? E o anterior era uma busca, era um relacionamento assim, deflagrado, com múltiplas visões, sentimentos, técnicas, diálogos, né? Então era o que realmente provocava a tua identidade. Tu tinha que te buscar aquilo, né? Para não ficar numa aventura assim, de cópia, de repetição, só não.
realmente assumindo a seriedade que é a arte, porque é cultura, né? Ela é um código de informação assim de vários aspectos sociais e humanos, né? E aonde ele levou essa busca por originalidade artística? Como o senhor avalia? Olha, eu até assim me surpreendo comigo, porque não havia antecipadamente um foco que dissesse a arte é isso. Então, para mim começou a ser uma aventura, porque quando eu disse que todo mundo ia para as faculdades, negócio assim, engenharia, tudo assim, eu fui para a arte, foi um impacto assim, a muita gente, né? Mas eu fui com muita segurança, porque era realmente, eu percebi, agora hoje eu vejo que era o que eu sentia. É. E isso deu uma abrangência social, cultural, e não afastou toda e qualquer formação da época, assim, na área técnica, cultural, não, ao contrário, ela se reavaliou e exigiu de mim digamos assim, uma colaboração também da minha parte agora, com essa responsabilidade, né? E uma responsabilidade que o senhor começou a honrar muito cedo. Aos 25 anos é a sua primeira exposição na Aliança Francesa, aqui em Porto Alegre. Mas na época, sim, era aquela emoção da aventura, né? A primeira aventura. Era o desafio. Hoje a gente olha para trás e vê realmente foi um ato heróico, corajoso, e do qual a gente reconhece que não foi fácil, não é fácil, né? E você tem que acreditar naquilo, né? Tem que enfrentar e ao mesmo tempo conviver com múltiplos relacionamentos, múltiplos efeitos e resultados que antes de digamos assim, te comprometer, ao contrário, te ajudam a ampliar o teu universo criativo, né? Não é uma coisa de uma entrega também, né? Fechada, bloqueada. Não, ao contrário. Essa multiplicidade, todo esse desafio te obriga realmente a conviver, né? Com todo esse... E aí que tu vai crescendo, né? Claro, aí vem as viagens para o exterior, ver outro universo, museus. O senhor estudou também no exterior? Sim, né? Estudei tudo. Quando eu disse que ia para o Belas Artes, foi um impacto, assim, né? Porque na época, fazer arte era... muito diferente. Não tinha profissão, né? Não tinha esse foco profissional. Sim. Né? E hoje é a minha profissão. O senhor acha que a sua geração, a geração de artistas com quem o senhor convivia, ajudou a formar essa ideia do profissional? Formar as estruturas, os ateliês? Sim, porque eles eram adeptos também. Inclusive em termos de políticas públicas, né? O senhor foi professor do Ateliê Livre, foi diretor do Ateliê Livre da Prefeitura também. Eu trabalhava politicamente também focado na cultura artística, né? Que eu assumi como profissão, né? Então não é uma coisa fechada, ela é ampla e universal, né? O senhor enxerga legados desse trabalho pela cultura artística em Porto Alegre hoje? Sim. Sim. Mesmo porque não dependeu só de mim, né? É todo um conjunto, quer dizer, eu fui um participante de todo esse processo. E que essa renovação do conjunto também me provocava e fez eu evoluir também, né? Não é uma coisa fechada minha, né? Então, é um conjunto. E, Paulo, para resgatar um pouquinho da sua história como professor, em que momento da tua vida o senhor decide dar aulas, se tornar um educador e de que forma isso entra no seu papel artístico? Porque é um outro papel, né? Além de ser artista e ensinar outros artistas. Sim, mas aí foi também aquela coisa, a busca de uma profissão, né? Eu tinha que sobreviver para poder produzir.
Uma forma de sobreviver com arte, né? O senhor teve também vários acreditar empregos. naquilo e que culturalmente aquilo era importante. Quer dizer, tu acreditar naquilo. Foi um voto de confiança, né? E que eu enfrentei todas as dificuldades específicas da profissão, dessa profissão, né? Que não é uma coisa, é uma aventura para a maioria, né? Claro. Mas foi com coragem e confiança e acreditar na coisa. Além do Ateliê Livre de Porto Alegre, foram várias outras escolas, não só em Porto Alegre, mas também na região metropolitana, no interior do estado que o senhor deu aula. Sim, eu sempre vivia, inclusive, para o interior, os colégios, nas universidades, ateliês, tudo assim, quer dizer, aí a coisa ficou abrangente, né? E ainda bem, porque isso, digamos, fez obrigatoriamente você ampliar o conhecimento e a responsabilidade e a cultura dentro desse sentido, né, desse foco. Isso faz parte desse seu viés de considerar a arte como uma política cultural, né? Ensinar, admitir a possibilidade de que a arte pode ser ensinada, que pode ser para todos, né? Claro, porque eu não acreditei que ia ensinar só para ser artista, não. A arte era um foco também, que o conhecimento daquilo seria cultura, né? Até para gerenciar tudo o que cerca em torno da arte, da cultura artística, né? A formação humanista da sociedade, né? Agora, Paulo, das suas várias parcerias, tanto com artistas quanto com intelectuais de Porto Alegre, quais são suas memórias mais afetuosas, digamos assim? O que lhe marcou nessas relações artísticas nesses últimas décadas? Eu tive vários colegas artistas, que ainda hoje são artistas, todos assim, né? Mas o que eu, assim, historicamente posso credenciar foram aqueles professores que eu tive que eram artistas, por exemplo, um Malagoli, um Fário, uma Alice Soares, né? Eram pessoas que já tinham um foco da arte também como um handicap profissional, assim, de desenvolver aquilo. E aí por ali a gente teve o conhecimento de que não é só tu ficar com o teu quadrinho fechadinho na tua sala, né? Mas a arte, ela é universal, né? Ela abre, né? E quanto mais tu amplia isso, mais tu te enriquece. Que ela tem um retorno, né? Um feedback, assim, comportamental, né? E que se tu não faz isso, aí tu fica pintando quadrinho no fundo de casa, né? Como é que o senhor trabalha hoje? O senhor ainda produz? Sim, não posso parar. Não pode parar. Não, porque é o meu crescimento. A arte exige isso. A contemporaneidade, ela é múltipla, né? Ela vai se renovando. Isso vai sendo abrangente, assim, culturalmente. E como eu sou inserido na cultura, no meu histórico humanístico, né, e social, isso está muito presente. É a sua vida, né? É a minha vida, né? Qual é a sensação hoje quando o senhor pega um pincel, quando começa a trabalhar? É a mesma emoção que o senhor sentia? Tem que ter emoção, senão não tem criatividade. Aí tu fica fazendo repetições e tu tem que ter a consciência de que não é só repetir o que já aconteceu. A técnica é uma coisa, mas a arte é criativa. Ela exige de ti uma sistemática abrangência, né? Tanto técnica como formal, né? Quais são as motivações hoje para o senhor, para a criação? Olha, uma é o meu desafio, é comigo mesmo, né? Saber que eu não posso parar, porque senão aí eu também intimamente perco assim um foco que é o motivo assim de me manter atuante, né? Socialmente inserido e manter um amplo relacionamento, né? Esse contínuo
de tudo. Em 2015 foi lançado o Instituto Paulo Porcela. A sua filha Lenice tem um papel bastante importante, está aqui no estúdio com a gente, acompanhando a entrevista, no sentido de conservar a sua obra e divulgá-la. Qual a importância para o senhor disso? Isso é um mérito que eu tive, um agradecimento, né, inesgotável, de satisfação dos filhos terem essa resposta também comigo. Isso é um apoio assim imensurável, né? Então, valeu os dois lados. Com certeza. Agora, Paulo, para a gente encerrar essa pequeno passeio pela sua história artística, se o senhor puder destacar uma das suas obras ou algumas das suas obras que o senhor considere mais importante, por exemplo, para o nosso telespectador que é interessado em arte ou que é interessado inclusive em estudar arte, que ele possa ver, que ele possa saborear também essa obra. Qual que foi mais importante na sua trajetória? Olha, em princípio, todas as obras feitas foram importantes, mas as que universalizam são os murais. Porque essas aí, elas têm um código, né, fundamental, que universaliza a arte e ao mesmo tempo a cultura humana que me cerca. Que são espaços também urbanos, espaço que, né, ela não fica dependente de uma galeria, ela está exposta, né, socialmente. O senhor tem mural na Unicinos, também em outros locais de Porto Alegre? Tem vários. Mas a Unicinos é a que foi assim a chave. Tá certo. Paulo Porcela, eu quero lhe agradecer muito pela participação aqui, desejar mais obras pela frente. Olha, eu fico agradecido, eu que agradeço, assim, porque me deixa, assim, orgulhoso, né, de ter ainda, poder renovar o comprometimento, assim, da arte com a cultura e a sociabilidade da coisa, né? E uma entrevista dessas é o marco de tudo isso. Bom. Viva eu. Exatamente. Viva vocês que são responsáveis por tudo isso, né? Que graças a vocês, senão eu estava aqui lá em casa, assim. Né? Não, imagina. Recebeu a homenagem da Câmara Municipal, que sim, siga recebendo homenagens. É um orgulho. Tá certo. Paulo, muito obrigada pela presença. Eu agradeço também a sua audiência. O Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!